Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos dar continuidade a um projeto que eu havia prometido para vocês no antigo vídeo de overclocking de SSDs. No vídeo de hoje estarei mostrando como transformar um SSD QLC ou até mesmo TLC em um SSD pseudo SLC, o que aumenta drasticamente a durabilidade, ou seja, a vida útil do SSD. Então vamos para o vídeo. Primeiramente, queria deixar um agradecimento pelo feedback que vocês deram, até mesmo pelo vídeo mesmo, porque teve uma repercussão até mundial no vídeo, o pessoal gostou bastante. Então é isso, pessoal, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, eu continuo trazendo mais conteúdos diferenciados assim. Antes de começarmos esse vídeo, vamos ver um pouco das especificações do produto que eu escolhi para esse conteúdo. No caso, eu acabei escolhendo um SSD da Crucial, que é um famoso SSD vendido aqui no Brasil, que é o Crucial BX500, na unidade de 500 GB. Eu gostaria de ter testado, de ter feito esse projeto na unidade de 2 TB, só que como o valor estava muito caro, eu acabei optando por pegar esse aqui que estava com um preço mais em conta. Mas o que importa mais é a qualidade do conteúdo. Então, prosseguindo. Um ponto que eu tenho que deixar claro. Primeiramente, esse procedimento ele é mais seguro do que se realizar o overclocking em SSDs. Porém, demanda de uma cautela ainda maior. Esse procedimento, quando você vai estar fazendo modificações no firmware e gravando esse firmware no SSD, ele apaga todos os arquivos no SSD. Portanto, é necessário uma cautela para realizar todos esses procedimentos. Mas eu estarei mostrando nesse vídeo como se fosse um tutorial, então fiquem tranquilos que eu estarei mostrando todas as etapas, mesmo que seja um vídeo um pouco mais comprido. Primeiramente, vamos ver as ferramentas que eu utilizei. Neste cenário, eu recomendaria que vocês utilizassem um adaptador SATA, não necessariamente precisa ser um como este, porém um que tivesse esse adaptador, seria esse Bridge, no caso da J-Micron, seria melhor. Trata-se do JMS578, que vimos anteriormente em múltiplos vídeos. E também vamos usar a famosa pinçazinha de metal que a gente tem para fazer um curto nos dois terminais do PCB do SSD. E vamos ver um pouco de suas especificações desse produto. Como vemos, trata-se de um SSD Crucial BX500 que vem no formato SATA de 2.5 polegadas, com um protocolo AHCI de 6 GB por segundo de interface, ou seja, um SSD SATA tradicional. O seu controlador, algo que foi bem crucial. No vídeo de hoje eu estarei mostrando esse tutorial apenas para controladores da Silicon Motion, porque cada controlador, dependendo do lineup, tem um procedimento diferente e cada fabricante tem também um procedimento diferente, não dá para aplicar isso para todos. Tanto que esse procedimento, até o momento, eu não consegui replicar em SSDs NVMe's. Estarei tentando trazer no futuro um vídeo sobre isso e se eu conseguir estarei publicando para vocês também. Mas por enquanto esse tutorial funciona apenas para controladores da Silicon Motion do tipo SATA. E por ser um controlador do tipo XT, ele não possui DRAM cache. Trata-se do SM2259XT2, que é o mesmo controlador que vimos no vídeo do overclocking em SSDs. As NANDs que este SSD utiliza são da Micron, já que a Crucial pertence a Micron, do tipo QLC. São as N48R do tipo Media Grade, que estarei falando um pouco mais no decorrer da análise. E tem 176 layers de dados. O SSD possui velocidades sequenciais de 540 e de 500 MB de leitura e escrita respectivamente, e a fabricante não informa as suas leituras aleatórias. Ele possui, o que é um ponto positivo, uma criptografia de 256 bits, o que é legal para um SSD de baixo custo como esse, e tem um TBW, aqui prestem bastante atenção, de 120 TB. Possui um MTBF, que é um tempo médio entre falas de 1.5 milhões de horas, e possui uma garantia de 3 anos. Tendo visto as suas breves especificações, vamos ver sobre o seu controlador e suas NAND flashes. Como vimos em múltiplos SSDs aqui já, esse controlador trata-se de um controlador da Silicon Motion com arquitetura ARC, não é ARM, é ARC, com um único núcleo de processamento, sendo um single core, com uma frequência de operação que vai até 550 MHz. Entretanto, neste projeto, a Crucial
configurou esse controlador para rodar a 437.5 MHz, o que é bem abaixo de sua velocidade máxima. Esse controlador também possui 2 canais de comunicação com a velocidade de barramento de até 800 megatransfers por segundo, o que é bem alto para um controlador SATA. E possui até 8 comandos tipo Enable por cada canal, possibilitando ele se comunicar diretamente com até 16 DAIs, para ter uma melhor interleaving e aumentar o desempenho. Uma coisa que acaba diferenciando bastante desse controlador referente ao seu antecessor é que o anterior ele tinha 4 canais, porém ele tinha 4 chip enables por cada canal, que também possibilitava a mesma quantidade de interleaving, no caso de 16 DAIs. Porém, como ele tinha metade dos canais, ele tinha um consumo elétrico um pouco maior. Então, como veremos no decorrer do vídeo, este trata-se de um controlador um pouco mais eficiente. E como mencionei, por ser um controlador da linha Silicon Motion com término XT, ele não tem DRAM cache. Já as suas NAND flashes, vemos que este SSD de 500 GB possui 2 chips NAND flashes marcadas como NY240, que utilizando a ferramenta de decodificação da própria Micron, vemos que são os modelos N48R Media Grade, que tem DAIs de 1 TB, ou seja, são 128 GB, e cada NAND possui 2 DAIs, o que gera ao total 4 DAIs. Que 4 vezes 128, que cada DAI tem 128 GB, a gente totaliza os 512 GB. Neste caso, essas NANDs foram desenvolvidas para trabalharem com até 800 MHz, ou seja, 1600 megatransfers. Porém, devido à limitação do controlador, ele não consegue trabalhar nessas velocidades máximas. Mas, mesmo assim, a própria fabricante optou em deixar ele trabalhando em uma velocidade bem abaixo. Neste projeto, o controlador trabalha com comunicação com as NAND flashes a uma velocidade de 262.5 MHz, ou seja, 525 megatransfers por segundo, o que é bem abaixo das outras dessas mesmas NANDs, só que rodando em outros SSDs, e até mesmo abaixo do que são capazes. Mas um dos motivos também de ser uma velocidade baixa, às vezes por ser NANDs de menor durabilidade, não só pelo fato de serem NANDs do tipo QLC, mas a própria Micron, como eu havia comentado no vídeo do SSD da Memblaze, que falamos um pouco das binagens de NAND flashes, as N48R estão disponíveis em 2 versões, as Media Grade e as Fortes Flash. Neste caso, tratam-se de Media Grade, que tem uma durabilidade e um desempenho um pouco inferior às Fortes Flash, por isso que vemos essa frequência bem abaixo do que deveríamos ver. Bom pessoal, agora que nós já conectamos o SSD no nosso adaptador USB para SATA, vamos começar primeiro buscando um pouco de informações do produto. A gente vai entrar no site usbdev.ru e vamos entrar nesse primeiro link. Eu já sei que este SSD possui um controlador da Silicon Motion modelo SM2259XT2 com NANDs N48R da Micron. Portanto, eu virei no setor de SMI, que é da Silicon Motion, desci na página aqui até encontrar o SM2259XT2 MPTools. Logo em seguida eu clico nele e aqui nós vamos procurar por N48, que é o nome do DAI que a gente vai utilizar, que é esse aqui agora, o SM2259XT2, cujo firmware é o V0304A. Vamos clicar para baixar o arquivo. O arquivo está baixando e eu volto assim que terminar o download. Bom, o download acabou de finalizar, então vamos aqui para a pasta. Nós vamos extrair a pasta e dentro desse diretório vamos abrir novamente esse outro diretório e aqui nós vamos ter o Silicon Motion SM2259XT Mass Production Tools. Vamos abri-lo. Primeira coisa que vamos fazer, vamos ligar o SSD, liguei o adaptador. Espera um pouquinho ser reconhecido, já apareceu até a entradinha USB que ele foi reconhecido. Vamos clicar para escanear o drive. Vemos que aqui ele já identificou o SSD. Os primeiros parâmetros que devemos fazer é pegar a informação dos sinais e parâmetros que o SSD tem. Para isso, nós vamos dar um duplo clique nesta informação e vamos clicar em Card Mode e CID Settings. Aqui no CID Settings, vamos pegar as informações do clock do processador, o clock da memória NAND e vamos pegar algumas informações, que são essas que eu estou selecionando que nós vamos utilizar. No caso, é o Flash Control Driving
o Flash DQS Driving, o Schmidt Window Trigger, Control ADT, Flash ODT. Essas são as principais informações que vamos utilizar. Tendo isso em mente, nós devemos vir aqui na aba de Parâmetros e vamos clicar em Editar Configuração. A senha, no caso, é 2 espaços. Vamos clicar em OK, que ele fará o desbloqueio dessa opção de configuração. Aqui nós vamos clicar em Automático, cujo ele vai selecionar a NAND Flash baseada no SSD que a gente tem, que no caso é uma N48R da Micron. E aqui em Model do SSD, nós vamos selecionar o nome que nós queremos colocar. Nesse caso, seria colocando SLC Test. Aqui no caso é apenas o número de série dele, mas a gente pode colocar o que a gente quiser. Eu vou colocar, por exemplo, SLC. Eu quero que o número de série dele seja entre 1 e esse número aqui. Isso aqui não tem tanta importância. O Firmware Tag, eu vou colocar SLC-SSD, apenas para identificação. E aqui embaixo, que é a parte importante, nós temos que modificar todos esses parâmetros aqui de acordo com o que nós havíamos visto anteriormente. Lembrando que a Flash Clock estava em 262.5 MHz, o CPU Clock estava em 437.5. Eu não estaria fazendo overclocking no SSD devido a ser uma comparação justa que eu quero realizar. O Flash ODT ele estava em 03H, o Control ODT, se não me engano, estava em 05H, e o Schmidt Window Trigger estava em 02H, eu vou confirmar ainda. Então o que a gente faz? A gente vem, clica em salvar configurações. Se vocês tiverem dúvida, vem aqui de novo e vamos dar uma verificada. Por via das dúvidas, estarei tirando uma print de tela. Recomendo fazerem isso também. E agora nós vamos realizar a modificação. Vamos aqui em Parâmetro, Configurar, 00 de novo, clique em OK. E aqui nós vamos realizar as configurações para o programa. Vamos lá. Control ODT. Vemos que esse Control ODT está em 05H, confere. Flash ODT, 03H, confere. Schmidt Window Trigger, 02H, confere. Output Driving. No caso, o Output Driving ele estaria em 004H, porém, como nós não temos essa opção, vamos deixar em 03H. Flash Control Driving e Flash TQS Data Driving. Ambos estão como 66 em valores hexadecimais, então vamos selecionar aqui como 66. Não precisamos mexer em mais nada neste exato momento no SSD. Então o que nós vamos fazer? Vamos clicar em salvar a configuração. Logo após realizarmos o salvamento da configuração, se formos abrir o programa de novo, ele já automaticamente mantém essas configurações, como podemos ver aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Como a gente pode ver, aqui onde estou marcando com o mouse, não está mostrando nenhuma opção de forçar o modo SLC no SSD. Portanto, nós temos que realizar algumas modificações. Como que essas modificações são feitas? Primeiramente, nós vamos entrar aqui na pasta do programa e vamos abrir essa pasta, UFD-MP, e vamos abrir ela. Abrindo a pasta, nós vamos encontrar esse arquivo, setting.set. Esse arquivo nós vamos abrir com um bloco de notas e quando ele for aberto, nós vamos realizar algumas alterações. Na aba de Function, aqui, onde tem Enable Firmware Tag, nós vamos desabilitar, que está com valor binário 1, vamos deixar um valor binário 0. E na aba de Options, nós vamos adicionar um novo parâmetro, que é o Enable SoC Mode, e vamos deixar com valor binário 1. E vamos salvar o arquivo. Vem aqui, salvar. Vemos que quando fizemos isso, ao abrir o programa novamente, veremos que agora é possível habilitar a opção de forçar o modo SLC. Entretanto, não adianta só clicar em forçar o modo SLC, salvar e tentar querer gravar aqui um firmware, porque não vai dar certo. Ainda é necessário realizar algumas outras mudanças que eu estaria mostrando para vocês aqui agora. Apenas para confirmar. O nome do projeto está correto, o firmware tag está correto, os parâmetros de integridade de sinal estão corretos, aqui está no modo de forçar o modo SLC, está correto.
Como se trata de um SSD do tipo QLC de 500 GB, quando forçarmos o modo SLC, ele vai ficar em 128 GB. Então vamos salvar a configuração e vamos fechar o programa. Agora a parte que é mais importante, que o pessoal pode ficar perdido. Essa próxima etapa é uma etapa mais importante que nós temos, que é uma etapa que muitas pessoas podem se confundir. Vamos abrir a seção de firmware. Na aba de firmware, vamos na pasta do 2259 e nessa pasta novamente IMN48. IM significa Intel e Micron, porque ambos possuem esses modelos de dies N48, e N48 é o modelo do die. E vamos entrar nessa pasta. Dentro dela, vamos abrir a pasta 00 e todos esses arquivos vamos copiar e colocar nesse diretório. Da mesma forma que vamos entrar na pasta XT2, copiar esse arquivo e colocar aqui. Quando fizemos isso, fizemos a primeira etapa. Agora vamos copiar todos esses arquivos, voltaremos uma pasta anteriormente e todos esses arquivos iremos colocar aqui. Agora sim, quando formos abrir o programa, poderemos fazer as modificações no SSD e fazer a gravação do firmware. Agora que nós realizamos essa modificação, a primeira coisa que faremos é desligar o adaptador, colocar o SSD em modo Safe Mode, que é o que estarei mostrando para vocês agora. Com o SSD agora, com um curto feito nos pinos de Safe Mode, vamos ligar o adaptador. Podemos ver que o adaptador foi reconhecido com o SSD. Então vamos agora abrir novamente o programa. Vamos colocar para escanear o drive. E como podemos ver, vemos que aqui ele já muda. Anteriormente ele mostrava a real capacidade do dispositivo, junto com o nome dele, o firmware dele e a versão da NAND. Aqui ele já fala que tem modo de ROM Mode, que já está correto. Vamos na aba de parâmetros de novo e vamos clicar para editar as configurações. Vamos fazer uma última checagem. Control DT está certo, Flash DT está certo, Schmidt Window Trigger está certo, Output Driving está certo, CPU Clock está certo, Flash Clock está certo, Flash IO Driving está correto, Firmware Tag já coloquei, nome do SSD já coloquei, está tudo corretamente. Vamos salvar as configurações, vamos verificar na aba de testes e vamos clicar em Start. Assim que eu clicar em Start, ele começará o processo de gravação do firmware. Então vamos nessa. Vemos que agora o procedimento começou. Ele está fazendo o procedimento agora de gravação. Vamos esperar ele terminar o procedimento agora e eu volto assim que terminarmos. Vemos que ele terminou o procedimento aqui. Agora ele fala que não está no modo ISP. O que não se preocupem, dá a impressão que é uma mensagem de erro, mas é 100% normal. O que vamos fazer agora é desligar o nosso adaptador USB. Vamos remover aquela pinça que deixa o SSD no modo de ROM Mode. Vamos fechar o programa e vamos abrir agora, quer dizer, vamos novamente ligar o adaptador. Se tudo tiver dado certo, veremos que o SSD agora está no modo SLC. E como vemos, sua capacidade está em 128 GB. Vemos que agora deu tudo certo, os parâmetros estão da mesma maneira e o SSD agora, como podemos observar, possui 128 GB e opera no modo SLC. Vemos que aqui este é o nome do dispositivo, SSD SLC Test, e possui 112 GB de capacidade. Então o procedimento foi um sucesso. Então é isso, pessoal. Agora vamos para os testes. Bom, agora que vimos todo o procedimento de como realizar essas modificações, o quanto que isso aumentaria na durabilidade. Para que possamos realizar um cálculo básico, não é um cálculo super preciso, mas é uma aproximação interessante, utilizamos a seguinte equação que estarei mostrando para vocês agora, cujo é o TBW igual a capacidade do SSD em terabyte multiplicado o Program Erase Cycle, que é a quantidade de vezes que cada die de NAND Flash consegue gravar e apagar dados em cada célula, dividido pelo WAF, que é o Write Amplification Factor. Neste caso, vamos pegar as informações que temos deste SSD de como ele vem de fábrica. Sabemos que este SSD tem um TBW de 120 terabytes. Suas NANDs têm uma durabilidade de 900 Program Erase Cycles e ele tem uma capacidade de 0.5 terabytes. Com esse cálculo, vemos que o que falta é o Write Amplification Factor, que, se fizermos essa conta matemática simples, nos resultaria em um Write Amplification Factor de 3.75, ou seja, próximo de 4.
o que é bem comum para SSD SATA DRAM-less como esse. Porém, quando eu fiz os testes utilizando o Iometer, vi que o seu Write Amplification Factor estava um pouquinho acima de 3.8. Então o TBW realmente está aproximado pelos meus cálculos. Já agora no modo pseudo SLC, utilizando o próprio datasheet dessas NANDs, vimos que as Fortis Flash têm uma durabilidade de 1500 Program Array Cycles, com uma durabilidade no modo SLC de 100.000 Program Array Cycles. Já essas Media Grade têm uma durabilidade menor, de 900 Program Array Cycles e 60.000 em modo SLC. Utilizando essas variáveis, vamos aplicar esse cálculo na fórmula. Nesse caso, nós não sabemos o TBW e não vamos calcular o resto. Sabemos que a durabilidade máxima dele seria de 60.000, embora na realidade ficaria próximo dos 40, 50, mas vamos colocar 60 apenas por um exemplo. Então seria 60.000 multiplicado por 0.12, que seria 120 GB, já que QLC é literalmente um quarto do SLC, porque quando a gente tem um SSD de 500 GB e vamos transformar ele em SLC, ele vai ficar em um quarto da capacidade. E pelos testes que eu realizei, o Write Amplification Factor dele ficou em aproximadamente 1.8. Utilizando tudo isso, podemos chegar à conclusão que o TBW aproximadamente médio deste SSD chega a ser próximo de 4.000 TB. O que vimos é muita coisa. Foi um acréscimo de mais de 3.000%, de 120 TB para 4.000. Então sim, é uma coisa bem interessante e que vai prolongar demais a vida do SSD. Obviamente, ele está sujeito a falhas elétricas ou alguns outros problemas que não seja às vezes nem por questão de durabilidade da NAND Flash, mas ainda assim é algo bem interessante. Bom, para aqueles que quiserem contribuir com projetos como esse no futuro, estarei deixando brevemente um link na descrição com um link comissionado para alguns produtos e até mesmo algum link de contribuição direta para futuros projetos. Então quem quiser contribuir, eu agradeço. Vamos agora para os testes. Começando os benchmarks com o Crystal Disk Mark, utilizando uma sequência de testes sequenciais, vemos que a diferença é basicamente inexistente, pois mesmo com SSD em modo SLC ou com SSD no modo QLC, só que com SLC Cache, ambos já conseguem atingir o barramento máximo de suas velocidades sequenciais mencionadas pelo fabricante. Já quando nós medimos suas latências, houve sim uma queda considerável, pois quando o SSD está em idle, ou seja, quando ele está parado sem fazer nada, suas NANDs elas ficam no modo nativo, que seria o modo QLC, e começam a tanto ler quanto gravar no modo QLC, o que tem uma latência maior do que as SLCs, o que faz com que quando nós transformamos o SSD em modo SLC, as suas latências caiam consecutivamente, porque ele sempre vai estar no modo SLC, que é o modo mais rápido, entenderam? Agora, quando testamos suas velocidades aleatórias, vemos que há novamente uma diferença de resultados nesse benchmark, novamente pelo que eu havia citado nos gráficos de latência, porque o SSD já está no modo SLC, aguardando esses comandos de leitura e de escrita. E novamente, utilizando os mesmos parâmetros, só que agora em QDEF de 1, vemos que o mesmo acontece, e aqui a diferença até que foi um pouco maior, onde tivemos um incremento de 16% em suas velocidades na sua leitura e um incremento de 30% na sua escrita, que foi bastante coisa. Já agora utilizando o Idle Disk Benchmark, que é um software que faz testes sequenciais de arquivos comprimidos em múltiplos tamanhos de blocos, vemos que até aqui o SSD em modo SLC fica na frente do modo padrão, novamente pelo que eu havia comentado, pois o SSD já está preparado para esse processo. Quando está no modo QLC, ele começa no modo QLC e depois é reprogramado em modo SLC. Uma coisa interessante é que vemos que mesmo a diferença tenha sido pequena, o SSD em todos os cenários de leitura fica na frente. Na escrita, apenas quando o tamanho de blocos fica maior e o SSD ainda está na região de SLC Cache, tem um empate técnico. E quando medimos em QDEF de 1, vemos que o mesmo cenário se repete. Não houve uma diferença significativa nessa quantidade de tamanho de blocos, desde tamanhos de blocos pequenos como 512 bytes até 8 megabytes. Quando nós testamos utilizando o 3DMark com a suíte de teste Storage Benchmark, vemos que houve sim um incremento no desempenho, cerca de menos de 10%, mas ainda assim houve. Mas esse aqui é um cenário realístico, porque ele fala sobre carregamento de games e outras aplicações bem tradicionais do uso do dia a dia.
E o que fez ele ter essa diferença de desempenho foi que a sua largura de banda em boa parte desses aplicativos aumentou e a sua latência principalmente caiu bastante, o que acabou incrementando nesse ganho de desempenho. Já agora no PCMark, que é um teste um pouco mais curioso para esse projeto, vemos que a diferença foi bem maior. Houve literalmente quase o dobro de desempenho. Mas por que isso acontece? Porque nessa suíte de testes, ela é bastante focada em programas de uso profissionais e alguns deles têm processos de escrita bem intensos, o que acaba facilitando, porque este SSD utiliza o SLC Cache para gravação, para leitura e uso das lentes em modo QLC. Só que quando o SSD está rodando em modo SLC, ele tem uma largura de banda alta. Quando ele acaba, a largura de banda cai demais. E como se trata de um benchmark o tamanho que ele realiza de benchmark é maior do que o volume de SLC Cache do SSD, isso acabou acontecendo. Quando passamos para o Adobe Premiere Pro de 2021, utilizando nosso projeto de 16.5 GB, resolução 4K e 120 megabits de bitrate, vemos que a diferença de carregar um projeto foi basicamente um empate técnico. Houve sim uma diferença, o modo QLC até saiu um pouco melhor em algumas vezes, só que depois os SLC saíram à frente. Então isso aqui é basicamente, eu vou considerar um empate técnico, porque teve bastante variação de rodada. Então nesse cenário que é basicamente teste de leitura, não teve uma diferença tão grande. Até mesmo nos benchmarks seguintes, como esse que é o do Final Fantasy, vemos que em carregamento de games não vai haver diferença. Então são apenas alguns cenários que a gente vai ver que vai ter diferença, mas esse caso aqui não teve. E até mesmo no carregamento do Windows, vemos que também não houve essa diferença. Teve uma diferença de 1 segundo, mas assim, quem que vai perceber em 1 segundo, né, gente? Então é isso aí. Agora vem a parte principal. Vamos testar o volume de SLC Cache deste SSD. Começando de como ele vem de modo de fábrica. Vemos, através do Iometer que eu configurei, que ele possui um volume de SLC Cache bem conservador, de 45 GB, sendo um pouco abaixo dos 10% da capacidade, o que eu considero um volume ok até. Vemos que na região de SLC Cache ele manteve uma média acima dos 490 MB por segundo, que foi bem interessante. Porém, logo após o término do volume de SLC Cache, nós já entramos no calcanhar de Aquiles dos SSDs, principalmente os QLCs, onde a sua velocidade média caiu até 50 MB por segundo em média até encher a unidade, o que é uma velocidade baixíssima, muito baixa. Um HD, por exemplo, geralmente até esses mais simples, tem velocidades 3 vezes superior a isso. Já agora, quando transformamos o nosso SSD em modo SLC, vemos que sua velocidade não cai. Obviamente, ele reduz drasticamente a capacidade, como vemos agora o SSD só tem 120 GB, mas agora ele permanece 120 GB a uma velocidade full, ele não cai. E para confirmar que a velocidade não cai, eu gravei quase 1 TB de dados no SSD e mesmo assim a velocidade não caiu. Ele escreveu basicamente 8 vezes a sua capacidade no volume de SLC Cache do SSD, já que agora ele só trabalha em modo SLC. Vendo em comparativo de suas médias, o SSD no modo SLC teve uma velocidade média de 492 MB por segundo, enquanto o QLC teve uma média de 55. Isso comparando tanto dentro da região de SLC Cache, a velocidade nativa e o folding do SSD. Vimos que é uma diferença gritante, de literalmente mais de 8 vezes a diferença, quase 9. Passando agora para os testes que o pessoal mais gosta de fazer, que são de transferência de arquivo, podemos observar que ao utilizarmos arquivos bem pequenos, basicamente não há diferença de desempenho, porque, novamente, esses arquivos têm um tamanho mais reduzido e ficam dentro da região do SLC Cache do SSD, o que faz com que a diferença seja basicamente nula. E até mesmo utilizando uma pasta grande de 25 GB ainda não teve diferença. Isso novamente porque se trata de um SSD com um SLC Cache maior do que o tamanho desse benchmark. Caso eu tivesse utilizado um projeto ou um arquivo bem maior, aí sim ele provavelmente teria um tempo de diferença maior. Porém, como eu tenho, entre aspas, apenas 32 GB de memória RAM para usar como RAM disk, é a quantidade que eu tinha que utilizar. Vamos agora para o teste de temperatura. Será que realmente houve uma diferença de temperatura quando o SSD foi feita essa modificação? Na verdade, houve sim. O SSD esquentou um pouquinho mais, mas a diferença ainda assim foi pequena.
vemos que esses sensores são sensores da NAND Flash. O controlador ficou um pouquinho mais quente, ficando próximo dos 40 e poucos graus Celsius, mas não sofreu thermothrottling. Utilizando já o sensor do SSD, vemos que houve um incremento de 3 graus. Novamente, algo que não vai impactar em nada a vida do SSD. E por último agora, e na minha opinião um dos mais importantes, seu consumo elétrico e sua eficiência energética. Começando com seu consumo máximo. Aqui vemos uma coisa bem interessante. Vemos que o seu consumo máximo caiu. Em teoria seria para ele aumentar, já que ele fica trabalhando em velocidades mais altas, porém ele caiu. Por que isso acontece? Porque as lentes do tipo SLC têm apenas 2 níveis lógicos, o nível 0 e o nível 1. E para fazer com que cada célula consiga gravar esses valores binários em cada célula, é necessário aplicar no canal de cada gate algo que se chama de threshold voltage, que é uma tensão limiar. Essa tensão, quando injeta nesse canal, faz com que os elétrons se movam e fica preso nele. E a partir da quantidade de elétrons que temos ali, é gerado um valor binário entre 0 e 1. Portanto, como temos apenas 2 níveis lógicos, a tensão necessária para atingir um desses resultados é menor. Já quando aumentamos a quantidade de valores lógicos, ou seja, a quantidade de bits por cada célula, a threshold voltage tem que ser um pouco maior, porque tem múltiplos níveis. Nesse caso, um die QLC tem 16 níveis lógicos, 0001, 0011 e por aí vai. E devido a isso, a sua tensão é um pouco maior, o que explica essa diferença de consumo elétrico. Já na média que testamos numa transferência de mais de 200 GB, vemos novamente que houve sim uma redução no consumo elétrico, outro ponto positivo, e até mesmo em idle. Em idle foi bem interessante de ver, pois embora o SSD já tenha de forma nativa um consumo bem baixo, de menos de 350 mW, houve uma diferença de basicamente 100 mW de consumo, que ele caiu ficando em 0.25 watts, o que é muito pouca coisa. Mas novamente, uma coisa que auxilia também é o tamanho do SSD, porque se trata de um SSD de baixa densidade, de 500 GB. Agora vamos para a parte mais importante, que é a sua eficiência. Aqui sim foi uma diferença gritante. Por que isso? Porque nesse benchmark eu utilizo arquivos de mais de 200 GB, o que acaba ultrapassando muito o volume de SLC Cache desse SSD. E durante a transferência de arquivo, vemos que o SSD teve uma velocidade média de aproximadamente 55 MB por segundo, enquanto seu consumo ficou próximo de 0.8 watts. Já no seu modo SLC Cache, o seu consumo foi ainda menor e a sua velocidade ficou basicamente, não teve variação, ficou próximo dos 490 MB por segundo durante todo o benchmark, o que acabou fazendo com que ele tenha essa diferença gritante de eficiência, de ser quase 10 vezes mais eficiente. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu acabei de fazer. Deu um trabalhão para fazer isso, mas é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam. Cliquem no like, comentem, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Apenas concluindo com uma conclusão, vemos que esse projeto foi um projeto legal de ser feito. Tem que ser feito com cuidado para não termos problemas. E tem pontos positivos e negativos. Positivo é que você ganha um desempenho muito grande e você tem uma durabilidade insana. Ponto negativo é que você perde demais capacidade. Se você precisa de armazenamento bruto, não é algo que vale a pena você fazer. Mas é isso, pessoal. Agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Falou!